esses filtros esportivos vão trazer mais potência para o meu motor? Cara, teoricamente dizendo, traz mais potência se ele for adaptado na medida certa para o seu motor, ou seja, ele seja do tamanho ideal para o que o seu motor precise, beleza? Como assim, Otávio? Não entendi o que você está querendo dizer. Um exemplo, a gente tem a caixa de filtro de ar, vamos supor que aqui é da CG150. Vamos supor que esse tamanho aqui seria o da original. É a mesma coisa eu pegar um filtro lá e colocar um filtro bem maior lá. O que acontece? A dimensão da caixa de ar, ela está muito grande para o meu motor original ali, de 150 cilindradas. Beleza? Então eu preciso analisar a dimensão também do filtro esportivo para o meu motor, para que ele tenha, ao invés de eu perder desempenho, eu ganhe desempenho. Por quê? Dependendo do filtro que eu coloco no meu motor, o que vai acontecer? Ao invés de eu ganhar desempenho, eu posso estar perdendo desempenho, tá? Mas na teoria, o que vai acontecer aqui nesse caso? Na teoria, eu vou ganhar desempenho. Por que eu vou ganhar desempenho? Ou seja, mais uma certa potência e um certo desempenho no meu motor, tá? Potência e torque no meu motor. Por quê? Eu tenho mais entrada de ar, tá? Então, suponha comigo, eu tenho aqui um motor injetado, certo? Estou aqui com o cabeçote da 150, motor injetado. Então, eu fui lá e coloquei um filtro esportivo no meu motor, certo? O que vai acontecer? Eu tenho mais entrada de ar agora. O fluxo é maior para dentro do meu motor, certo? Quando o fluxo de ar é maior para dentro do meu motor, o que vai acontecer? Vai entrar mais ar e a quantidade de combustível vai ser original. Só que aí vai acontecer a combustão lá. Quando a combustão acontecer e o seu motor expulsar os gases aqui pelo escapamento, o que vai acontecer? A sonda aqui, ó, se for um motor original, vai fazer a leitura e vai identificar que a sua mistura ela começou a ficar pobre. Por que ela começou a ficar pobre? Porque agora eu tenho mais ar do que combustível, certo? Aí entra para aquela parte lá de mistura estequiométrica. O que é a mistura estequiométrica? É a razão certa para acontecer uma combustão correta entre a quantidade de combustível, certo? Uma quantidade de combustível e uma quantidade de oxigênio ideal para o combustível. Vamos supor, a relação, um exemplo, só para dar um exemplo para vocês rápido. A relação da gasolina é 14,7. A relação do álcool é 9. A relação do metanol é 6, 6 por 1. Então o que acontece? Quando o meu motor, a sonda vai fazer essa leitura, tá? Vai ler as informações do motor ali pelo oxigênio que está saindo ali do escapamento, o que vai acontecer? Ela vai indicar que tem uma mistura pobre. Então ela vai enviar uma informação lá para a ECU, tá? Para a ECM, tá? Para o seu módulo, vai enviar uma informação lá e o seu módulo vai fazer o quê? Vai enriquecer a mistura. Agora vai entrar mais ar, mas também vai entrar o quê? Mais combustível para dentro do meu motor. Então, teoricamente, se eu tenho mais ar e mais combustível, o que eu vou estar ganhando no meu motor? Eu vou estar ganhando mais torque e mais potência. Por quê? Eu tenho mais ar e também tenho mais combustível. Isso falando em um motor injetado, tá? Isso aqui vai acontecer quando eu tenho um motor injetado. Otávio, qual que é o ganho que eu tenho quando é um motor injetado e eu coloco um filtro de ar esportivo? Cara, isso vai variar muito. Por quê? De motor para motor. Por que varia muito de motor para motor? Porque é o seguinte, se eu tenho um motor original, é uma coisa. Se eu tenho um cabeçote preparado no motor original, é outra coisa. Se eu tenho um motor com cabeçote preparado, aumento de cilindrada, cilindrada maior, o pistão é maior, tá puxando mais ar para dentro do motor, tá? Mais ar combustível para dentro do meu motor, a diferença vai ser sempre maior. Por quê? Eu tenho um motor maior, é como se fosse assim, ó. Eu tenho um motor 250 cilindradas e tenho um de 150 cilindradas, tá? O de 250 cilindradas, automaticamente pelo pistão ser maior, vai puxar mais ar, ou seja, ar combustível para dentro do meu motor, certo? Então eu vou ter um fluxo maior, automaticamente a potência do motor é maior, certo? Então eu tenho um fluxo maior para dentro do meu motor. Isso falando de um motor aspirado, tá, pessoal? Não estou falando aqui de um motor turbo, estou falando de um motor aspirado aqui nesse caso. Então o que acontece? Quando eu coloco lá, eu aumento a cilindrada, preparo o cabeçote, eu tenho mais fluxo e automaticamente, se eu usar um filtro esportivo, o que eu vou estar ganhando? Eu vou estar ganhando mais
torque e mais potência dentro aqui do meu motor, porque eu tenho um fluxo maior. Então, aí você pergunta assim, Otávio, quanto que eu ganho? Depende muito. Gira, pessoal, quando a gente fala de filtro esportivo aqui, ó, o ganho gira em torno aí de 5 a 10%, tá? Mas é claro, não tem como te dizer se você vai colocar um filtro esportivo e você já vai ter lá talvez 10% de ganho. Pode ser que você coloque um filtro esportivo e ao invés de ganhar, você colocou um filtro muito grande, tá? E ao invés de ganhar, você perdeu o desempenho. Porque você, ao invés de ter um fluxo direcionado com maior velocidade, tá? Você tem um fluxo agora maior e a velocidade reduziu, tá? Você tem mais massa de fluxo, mas a velocidade reduz e automaticamente seu motor é pequeno, é original. O que vai acontecer? Ou até preparado, em alguns casos, o que vai acontecer? Você vai ter perda de potência e desempenho, tá? Ou vai manter próximo ao original, ou até vai cair. Você vai ter uma moto mais frouxa, tá? Quando coloca um filtro de ar esportivo. Agora, se ele for dimensionado da medida certa aqui, o que vai acontecer? Você vai ter um fluxo maior e no motor original você pode ter um ganho, mas não vai ser um ganho de 10%. Não tem como você pegar um motor original e colocar um filtro esportivo e ter um ganho de 10%. Por que não ter um ganho de 10%? Pelos seguintes fatores, tá? Quando a gente fala do motor original, aqui é a câmara de combustão, motor original. Então, eu tenho aqui ó, o motor original. Ele vem usinado e no cabeçote ele vai ter algumas imperfeições, tá? De usinagem. O coletor nem sempre vai bater a medida aqui, ó. Então eu tenho um impedimento aqui, ó, tá? A borboleta é pequena, eu posso ter rebarba aqui também no TBI, dependendo do TBI que eu estou usando. Então eu tenho esses impedimentos. Por mais que eu aumente o fluxo de ar, esses impedimentos aqui ó, geram turbulências. E essas turbulências, elas impedem a entrada de fluxo para dentro do meu motor, certo? O que acontece aqui nesse caso? Quando elas impedem, eu tenho uma turbulência maior, eu tenho menos fluxo para dentro do meu motor e automaticamente eu perco desempenho, tá vendo? Ó? Aqui ó, eu tenho um cabeçote cortado, só para mostrar para vocês. Ó. O que acontece? Vamos supor que eu coloco um filtro de ar esportivo aqui nesse caso aqui, ó, no cabeçote. Tá? O que vai acontecer nesse caso aqui? Ó? Tá vendo as rebarbas aqui, ó, de usinagem? Aqui tá sem as guias, tá pessoal? Porque o outro lado tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês o outro lado aqui. Que tem as guias aqui, ó. Então o que acontece? Aqui, ó, eu tenho essas imperfeições aqui dentro, aqui, ó, certo? De usinagem. Isso aqui é de usinagem, tá, pessoal? Por que é de usinagem? Não é um cabeçote só projetado para uma moto. Existe uma linha de montagem. Então são vários cabeçotes que são projetados para vários motores. Então na usinagem, eles não vão dar o acabamento aqui. Então o que acontece? Aqui tem algumas rebarbas e essas rebarbas impedem o fluxo para dentro do meu motor, certo? Então quando eu tenho um motor original e coloco um filtro esportivo, eu posso ter um ganho? Sim, eu posso ter um ganho pouco, mínimo, mas eu tenho um ganho ali, tá? Ah, Otávio, quantos cavalos? Não tem como te dizer. Se você quiser saber se com o filtro esportivo você está tendo um ganho de 1, 2 cavalos que seja, você precisa colocar o seu motor em um dinamômetro, a sua moto em um dinamômetro e testar se você realmente está tendo desempenho. Aí você vai testar vários filtros, um grande, um menor, um monofluxo, um duplo fluxo ou um intake para ver o que vai trazer mais desempenho.